Agora, destaque internacional, faltando menos de uma semana para as eleições norte-americanas, nosso correspondente internacional, Luca Bassani, traz todas as informações, o balanço, as perspectivas, já de malas prontas também para os Estados Unidos. Boa noite, Luca, bem-vindo e bom trabalho. Exatamente, Thiago. No final dessa semana já seguiremos para Washington. Boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Ontem nós falávamos aqui sobre essa polêmica de um comediante que em um comício de Donald Trump chamou os porto-riquenhos ou a ilha de Porto Rico como uma ilha de lixo flutuante, o que pegou muito mal, o que caiu muito mal para todo o eleitorado latino, que representa mais de 34 milhões de pessoas dentro dos Estados Unidos. Hoje, respondendo a esses questionamentos, o presidente Joe Biden acabou também cometendo uma certa gafe, quando em uma entrevista online disse que conhece muitos porto-riquenhos no seu estado de Delaware e que são todas pessoas muito dignas e que contribuem com a sociedade e que o único lixo flutuando por aí são os trumpistas, os seguidores de Donald Trump. Considerando que é uma eleição muito acirrada e que cerca de 50% do eleitorado americano vota em Donald Trump, obviamente que ele estaria sendo muito rude com toda essa população de americanos e por isso se retratou depois pedindo desculpas, falando que se expressou mal e que esta campanha ela tem um caráter decisivo para os próximos anos, inclusive considerando o fato que Kamala Harris tem chamado Trump de fascista e que há uma possibilidade dele se perpetuar no poder por reformas políticas que deseja encabeçar. A campanha do republicano nega todas essas acusações, mas de qualquer maneira a gente vê os nervos aflorados neste momento de final de campanha, dessa reta final, os últimos 4, 5 dias antes do escrutínio, né, já que a votação de fato já começou. E nessa reta final foi divulgada uma pesquisa da Reuters, Ipsos. Qual o resultado? Alguma vantagem? Empate técnico, Luca? Pois é, Thiago, desde que a vice-presidente Kamala Harris se colocou como a candidata, a vantagem dela no voto popular sempre era na faixa de 3 pontos percentuais, o que nas eleições americanas pode não representar muita coisa, porque o voto popular, como sempre dizemos aqui, não decide o presidente, sim o colégio eleitoral. De qualquer maneira, essa diferença de 3 pontos caiu para apenas 1 ponto agora, ela na faixa aí dos 47% e Trump na faixa dos 46%, o que mostra exatamente uma corrida muito acirrada. Vale mencionar que em 2016, quando Trump ganhou contra Hillary Clinton, ele perdeu no voto popular por 3 milhões de votos e por 2 pontos percentuais. Portanto, a vantagem de Hillary nas pesquisas e até mesmo na eleição no voto popular era superior, o que não se mostrou suficiente para vencer em cada um dos estados-chave, o que preocupa a campanha da democrata Kamala Harris, que continuará viajando para os 7 estados pendulares durante os próximos dias, em uma agenda de campanha extremamente intensa, com vários comícios, e da mesma forma faz também Donald Trump. Vamos ver qual será o resultado. Acredito que daqui exatas uma semana, né, na quarta-feira que vem, já falaremos sobre as análises de um novo governo Donald Trump ou da primeira mulher presidente dos Estados Unidos. Sem dúvida, o duelo que a Jovem Pan vai acompanhar, o Luca Bassani, toda a nossa equipe. Bom descanso para você, Luca, aí já avançando a quinta-feira na Europa e na próxima terça-feira, claro, além de todas as informações até a terça, na própria terça, uma cobertura ampla aqui da Jovem Pan durante todo o dia, as informações com os nossos correspondentes e também muitos analistas internacionais participando da nossa programação. E como o Luca destacou, o candidato Donald Trump está numericamente à frente de Kamala Harris em 6 dos 7 estados pêndulo. E nós temos agora um convidado para analisar a eleição americana na próxima terça-feira. O nosso entrevistado é o professor de Relações Internacionais, Carlos Pódio, do Berea College do Kentucky, nos Estados Unidos. Tudo bem, professor? Sempre bem-vindo. Boa noite. Como vai? Bom, Thiago, boa noite. Prazer conversar com você, com quem nos ouve e nos assiste aí pela Jovem Pan. O prazer é nosso. Bom, professor, o próprio Luca estava explicando, né? A gente sempre ressalta aqui que não dá para olhar a eleição americana com os olhos da eleição aqui no Brasil, mas, de qualquer forma, essa vantagem de Donald Trump nesses estados que são chamados de estados pêndulo, essa vantagem lá na frente pode representar o que para ele? Se isso ainda pode mudar, depende de quem vai para as urnas, porque nos Estados Unidos também nunca é demais lembrar, o voto não é obrigatório, professor.
que por essas razões que você apontou, Thiago, qualquer pessoa que está dizendo que sabe quem vai ganhar ou que os indícios fortemente apontam para esse ou para aquele candidato está no campo da mera especulação, né? Em outras eleições, a gente tinha até uma base melhor a essa altura do campeonato, né, uma semana das eleições, para entender qual candidato que era favorito ou não, né? Veja, por exemplo, em 2016 a Hillary Clinton era de fato a favorita, a derrota dela foi uma grande surpresa. O que nós não temos nesta eleição, né? Uma outra questão, acho que foi também mencionada na reportagem, sobre as pesquisas, né, que subestimaram o Trump em 2016. É verdade, subestimaram porque as pesquisas não captaram um movimento importante do eleitorado norte-americano, que é particularmente a divisão de voto entre eleitores brancos com maior escolaridade e eleitores brancos com menor escolaridade, né? Até 2016, esses dois eleitores votavam mais ou menos da mesma forma. A partir de 2016, isso mudou. E as pesquisas se ajustaram para isso, né? Tanto que em 2020 foi muito mais próximo, em termos principalmente do resultado do Donald Trump, e agora 2024 tem a expectativa de que esses ajustes de fato estejam refletindo de forma mais próxima ao que representa essa campanha. O que os resultados mostram é que estão praticamente todos dentro da margem de erro, né? Seja os dados de pesquisa nacional, seja os dados das pesquisas dos estados, né, que essas ainda têm uma margem de erro até às vezes um pouco maior. Então, o que a gente sabe, a única informação que a gente pode extrair desses números, desses dados todos, não é que existe um ou outro favorito, esta é uma eleição muito atípica, até pelo tipo dos candidatos, mas é que, de fato, é uma das eleições americanas dos últimos anos das mais disputadas, né? Vai ser disputado voto a voto nesses estados-chave, e nós estamos aí com uma semana sem poder fazer nenhum tipo de prognóstico muito preciso. E, professor, por ser uma eleição atípica, é possível a possibilidade de termos aquele cenário que tivemos também em 2016, quando o candidato mais votado nas urnas não ganhou a eleição. Isso é possível, talvez, por essa eleição ser mais imponderada ou não necessariamente, professor? A expectativa é que, caso se consagre a vitória do Donald Trump, que se repita o que aconteceu em 2016, ou seja, que ele ganhe no colégio eleitoral, mas perca no voto popular. A principal razão para o Trump perder no voto popular é que o estado mais populoso dos Estados Unidos, que é a Califórnia, vota pesadamente nos democratas, né? Então isso dá já milhões de votos de vantagem para o candidato democrata. Mas no sistema americano, ganhar na Califórnia por 2 ou 3 milhões de votos ou ganhar por 2 ou 3 votos não significa nada, né? Porque é o sistema de voto, o vencedor leva tudo, né? Então, ganhando por 2 milhões ou por 2 votos, o candidato leva todos os votos eleitorais daquele estado, que é o estado da Califórnia. E aí o que vai determinar vai ser a disputa nos demais estados. Talvez um elemento interessante desta pesquisa e dessa campanha, que por estar tão próximo os números do Trump na eleição geral, né, veja que há algumas pesquisas que mostram a vantagem do Trump na eleição geral. Isto pode indicar que pela primeira vez Donald Trump, né, nas últimas décadas, candidatos republicanos têm ganhado eleições sem ganhar o voto popular. Foi o caso do George Bush em 2000, do Trump em 2016. Né? Então, o Trump seria um dos poucos candidatos republicanos desse século a ganhar no voto popular. Se há uma eleição que o Trump tem grandes chances de vencer no voto popular, ele perdeu em 16 e perdeu em 20, esta eleição de 2024 dá ao Trump, sim, uma possibilidade, de acordo com os números que temos, uma possibilidade muito forte de que ele vença as eleições, tanto no colégio eleitoral como no voto popular. Ainda uma outra possibilidade que é o Trump vencer, essa me parece um pouco menos possível, mas a gente está aí no campo das muitas questões improváveis das eleições americanas, que é o Trump vencer no voto popular e a Kamala Harris ganhar no colégio eleitoral por conta da combinação de votos em alguns estados. Professor, vou chamar os nossos comentaristas. A Dora Kramer vai fazer a próxima pergunta. Dora. Boa noite, professor. Nesse embate de Trump e Kamala Harris, o que é mais vantajoso para o Brasil? Quem é melhor para o Brasil? Ganhar o Trump ou ganhar a Harris? Boa noite, Dora. Eu, veja, já há muito tempo que comento a eleição americana e sempre esta é uma questão que aparece com alguma frequência, né? Minha resposta costuma ser
que para o Brasil, do ponto de vista concreto, né, da gente pensar do ponto de vista da relação bilateral, muda muito pouco, né? E se você olhar na história, você vai ver, de fato, a gente pode olhar num plano histórico mais amplo, ver que alterações de determinadas pessoas que ocuparam a Casa Branca ou que ocuparam o Palácio do Planalto, as mudanças nas relações bilaterais, elas não são mudanças muito profundas, né? As mudanças que a gente vê nas relações Brasil e Estados Unidos, elas se dão mais no longo prazo, né? Mudanças mais estruturais. E nesse aspecto estrutural é que talvez tenha aí uma diferença entre ganhar um ou outro candidato, porque me parece que uma vitória do Donald Trump leva aí uma chacoalhada neste sistema internacional, nesse ordenamento internacional que foi construído, mantido, patrocinado pelos Estados Unidos desde ao menos o final da Segunda Guerra Mundial, né? Então, esse arco de alianças, livre comércio, defesa de democracia, que são coisas que marcaram muito a política externa americana, claro, com altos e baixos, mas que marcaram em certa medida a política externa americana de todos os presidentes americanos, do Truman, que foi o primeiro presidente do pós-Segunda Guerra Mundial, até o Barack Obama. O Trump representa uma mudança muito grande em termos de discurso, em termos de prática. Isso pode levar a um rearranjo aí no sistema internacional, uns Estados Unidos que seja voltado mais para dentro, mais protecionista, e que certamente vai levar, como na política, né? Vocês sabem muito bem que cobrem política nacional, que não há vácuo de poder, esse é um vácuo que certamente vai ser ocupado por outros atores, né? Seja a China, a Rússia, sejam outros atores, e isso levaria a uma mudança de configuração do sistema internacional, na qual o Brasil não estaria separado, né? Então, é uma resposta que leva muito mais em conta as transformações mais amplas que vão derivar de um possível governo Trump ou Kamala Harris, do que especificamente da relação bilateral. Professor, digo isso para o Brasil não é prioridade nem para um nem para outro, né? Só para deixar claro. Perfeito, professor. Agora a pergunta de Cristiano Vilela. Professor, boa noite. Professor, analisando agora essa reta final, esses últimos passos da campanha presidencial americana e as características do processo eleitoral americano, que o senhor já fez referência, o senhor entende que seria mais inteligente, dentro de uma disputa bastante emparelhada como essa, que os dois candidatos mirassem os extremos no sentido de, eventualmente, estimular o seu eleitorado a comparecer às urnas, ou, eventualmente, ter uma posição um pouco mais moderada no sentido de fazer com que aquele eleitor do meio possa escolher um ou outro candidato? Essa é uma questão relevante em 2024, porque historicamente as eleições americanas sempre foi uma busca, e eleições em democracias no mundo inteiro, né, sempre foi uma busca pelo eleitor mediano, né, o eleitor do meio, porque nas franjas, né, nas pontas, você não costuma ter um número muito grande de eleitores. Isso é uma situação que se alterou bastante com esse processo de intensa polarização nos Estados Unidos, né? Hoje você encontra nas franjas, nas pontas, nos polos, né, daí a expressão polarização, um grupo específico bastante grande de eleitores que estão dispostos a votar, seja à esquerda, seja à direita. O que a gente viu nesta campanha é o Donald Trump de sempre, né? Ele tem adotado a mesma campanha que o Trump fez em 2016, em 2020, ele tem feito em 2024. É, portanto, muito consistente nesse sentido de se utilizar de ferramentas para justamente mobilizar o seu eleitor, que é o eleitor que está mais ligado ao Donald Trump. A Kamala Harris, que é a novidade desta eleição, a gente tem visto claramente que ela tem tentado um movimento em direção ao centro, inclusive moderando muitas das posturas que ela adotou quando ela disputou as primárias pelo Partido Democrata há 4 anos atrás, né? Quando estava o Partido Democrata em 2020, numa situação em que havia muita defesa de pautas consideradas extremamente progressistas ou extremamente à esquerda para o gosto do eleitorado americano, a razão, inclusive, pela qual a eleição do Joe Biden foi justamente que ele foi visto como um político mais centrista, né? Dentro de um conjunto de candidatos do Partido Democrata, incluindo a Kamala Harris, naquela ocasião, que estava se deslocando mais para a esquerda. Então, ela acabou recuando em muitas das posturas delas, e a gente tem visto muitos dos discursos dela, esta busca pelo eleitor do centro. Então, a resposta à sua pergunta a gente vai ver daqui a uma semana. Qual estratégia que foi a estratégia vencedora? Professor Pódio, queremos aproveitar a participação do senhor aqui para mudar um pouco o assunto, porque hoje tivemos mais um capítulo
do confronto, entre aspas, entre Brasil e Venezuela, com a decisão do governo de Nicolás Maduro de retirar o representante diplomático de Brasília. Ele, na verdade, foi convocado, foi chamado de volta, não será retirado, ao que tudo indica. E quem faz essa pergunta para você é ela, Dora Kramer. Professor, é muito simples e objetivo. Onde é que o senhor acha que o Maduro quer chegar? Em relação ao Brasil, né? Eu acho que houve uma mudança, né, da relação do Brasil com o Maduro e do Maduro com uma série de outros países a partir das, entre aspas, últimas eleições venezuelanas, né? Eu acho que essa foi a gota d'água. Nós vemos, inclusive, muitas figuras ligadas ao PT assumindo, depois de muito tempo, que a Venezuela trata-se de uma ditadura. Foi o caso, inclusive, bastante interessante do Guilherme Boulos, né, aqui em São Paulo, que por muitos anos se recusou a chamar a Venezuela de ditadura e disse muito claramente, nesse último ciclo eleitoral, que considerava, assim, a Venezuela uma ditadura. Então, tem uma mudança aí de postura, né, do governo brasileiro, principalmente da administração Lula, né, com relação a talvez abusos muito claros cometidos pelo governo Maduro, que coloca o Brasil nessa situação, particularmente um governo que tinha até certo ponto, né, e até outro dia, e não escondia de ninguém determinadas simpatias com o governo Maduro, né, mas me parece que a gente, olhando assim, é que houve uma certa gota d'água na relação entre Brasil e Nicolás Maduro. Não me parece que o Maduro esteja pensando muito em nenhuma outra estratégia nesse momento que não seja a sua própria sobrevivência no poder. Essa me parece a questão central do Maduro. O que ele mais teme é algum tipo de movimento que o tire do poder, porque ele sabe que isso teria custos muito grandes em termos, enfim, de questões políticas, né, que ele poderia vir a enfrentar. Então, as decisões que o Maduro tem tomado são decisões no sentido de questões que possam mantê-lo mais tempo no poder, numa situação em que o governo venezuelano atualmente é mais criticado e mais colocado em questão desde que o Maduro assumiu o poder pela primeira vez. Professor de Relações Internacionais Carlos Pódio, do Berea College, do Kentucky, nos Estados Unidos. Como sempre, muito obrigado pela gentileza, professor. Voltaremos a nos falar. Bom descanso por aí. Um abraço. Obrigado, Tiago, colegas. Um prazer conversar com vocês. Um abraço a todos. Obrigado.